Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal Resenha de Primeira. A gente vai falar já aí sobre a licitação aí do Maracanã, principalmente em relação ao imbróglio do Vasco, né? Principalmente com o governo do Rio de Janeiro. A gente vai esclarecer aqui desdobramentos, na verdade. Mas antes eu peço aqui para o pessoal se inscrever aqui no canal Resenha de Primeira, né? Dar aquela moral para a gente está sempre trazendo um conteúdo bem bacana para vocês. Então, não se esqueça de se inscrever no canal Resenha de Primeira, tá bom? Vamos, então, ao assunto do dia, sobre a licitação do Maracanã, a novela envolvendo o Vasco no processo de licitação para a nova concessão aí do Maracanã, que ganhou, né, nos últimos dias aí mais um capítulo. No último domingo, aí, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou aí nas redes sociais para esclarecer a polêmica sobre o imbróglio, tá? O governador aí usou palavras até pesadas, né? Segundo o governador, ele disse que os dirigentes do Vasco não estão à altura do clube, né? Foi bem forte aí o governador do Rio. Lembrando aí também que Flamengo e Vasco aí estão em lados opostos nessa licitação do Maracanã, na gestão do Maracanã. Ambos aí não abrem mão, né, de fazerem a gestão do Maracanã. O Flamengo aí em parceria com o Fluminense e o Vasco aí em parceria com a W Torre, aí, empresa americana, né, que já faz administração aí de outros estádios, como a Allianz Parque, né, o Allianz Parque. Vou colocar aqui o governador do estado do Rio, lembrando aí que na última sexta-feira, a 777 pediu garantias sobre a licitação do Maracanã. Então, agora sim, a gente coloca aí o governador do estado do Rio se pronunciando aí nas redes sociais sobre o imbróglio. Olá, meus amigos e minhas amigas do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro aqui. Queria me dirigir a todos vocês, mas sobretudo a grande torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, nossa torcida vascaína. Eu vou ler uma nota aqui e depois eu vou tecer um comentário, tá bom, gente? Queria que vocês ouvissem com atenção, sobretudo a nossa torcida vascaína. Na última sexta-feira, fui surpreendido por uma nota sobre a concessão do Maracanã, plantada de forma mentirosa na coluna do renomado jornalista Lauro Jardim. Aguardei até ontem para que os presentes a tal reunião pudessem desmentir tal nota, o que não fizeram, demonstrando dessa forma não estarem à altura de uma instituição centenária como o Vasco da Gama. Dirigir um clube de dimensões do Vasco requer seriedade e, sobretudo, honestidade. Mas antes de mais nada, quero fazer 2 registros aqui. O primeiro é sobre minha convicção de que o Maracanã deve ser administrado pelos clubes de futebol e não simplesmente por empresas. A vocação do maior do mundo é para o futebol e quem faz o espetáculo são os clubes. Portanto, é dessa premissa que nasce a minha certeza que o melhor para o Maracanã é ter clubes de futebol à frente da sua gestão. O segundo registro é sobre minha determinação de que o processo de concessão deverá ser o mais transparente possível, já que estamos falando de um patrimônio de valor afetivo para o nosso povo e o nosso país. E é a partir desse ponto que volto à nota da coluna do Lauro da última sexta-feira. Recebi recentemente a diretoria do Vasco da Gama conjuntamente com seu novo investidor, o tal fundo 777. Em momento algum, eu fui questionado se o processo de concessão seria justo. Seria, no mínimo, desrespeitoso perguntar isso para mim e para minha equipe. Se o fizessem, teria convidado a todos para se retirarem da sala imediatamente, por tamanha ousadia. O que me foi perguntado é se teria data prevista para a concessão. O que eu disse foi: sejam bem-vindos ao Brasil. Aqui, os tribunais de contas têm autoridade de retirar editais ao seu tempo e, enquanto não fosse superado todos os questionamentos, não haveria o que se falar em data. É muito triste saber que à mesa estavam sentadas pessoas que eu prezo e gosto, como o ex-deputado estadual e hoje dirigente do Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório, assim como o deputado estadual Chiquinho da Mangueira, os quais não tiveram a coragem de desmentir essa nota plantada de forma covarde. É isso aí então, gente.
Nunca foi me perguntado se eu garantiria a lisura. Foi me perguntado se eu garantiria a data. E o que eu disse foi o seguinte: isso está no Tribunal de Contas. Enquanto o Tribunal de Contas não devolver, não há de se falar. Infelizmente, faltou coragem. Eu esperei mais de 24 horas a fim de que as pessoas que estavam na sala desmentissem. Como não fizeram, eu estou aqui perante a vocês desmentindo agora. Um forte abraço a todos, forte abraço a toda a nação vascaína aí e forte abraço a todos do nosso Rio de Janeiro e do Brasil. Um abraço. Aí, pessoal, o pronunciamento do governador do Rio, né, criticando aí os dirigentes do Vasco, esperou aí, né, passaram alguns dias aí para ver se os dirigentes do Vasco iriam, né, se pronunciar sobre a nota do Lauro Jardim, sobre as garantias bancárias. Esse pronunciamento do governador, inclusive, aí, tem gerado aí uma revolta absurda dos torcedores do Vasco, né, que, no modo de ver, né, dos vascaínos, essa licitação está bem direcionada aí para a dupla Fla-Flu, né, até muitos insinuam aí que o time do coração do governador é vermelho e preto, enfim, por isso estaria indo para esse lado, né, mas o torcedor do Vasco está revoltado aí com o governador do Rio de Janeiro, inclusive, né, alguns jornalistas aí renomados aí também se pronunciaram pelas redes sociais, a gente coloca aqui tem conhecimento, aí o Gilmar Ferreira colocou no Twitter dele, para quem tinha dúvidas sobre a real intenção do governador do Rio sobre a exploração do Maracanã, o depoimento publicado em suas redes sociais é esclarecedor. Cláudio Castro avisou que não aceitará empresas à frente do processo de licitação do estádio. Precisa dizer mais? Aí Gilmar Ferreira dando a entender aí que a dupla Fla-Flu aí deve ser privilegiada, né? Então, revolta é muito grande dentre os vascaínos. O próprio VP do Vasco, Carlos Osório, esclareceu a polêmica aí com o governador sobre a licitação. Ele enviou uma nota para o portal UOL, a gente coloca aqui para vocês também terem conhecimento. Ele disse aqui, está aí na tela para vocês, né? O Carlos Osório disse que, com relação à nota publicada na sexta-feira na coluna de Lauro Jardim, eu gostaria de esclarecer que estive presente na reunião do Vasco com o governador Cláudio Castro no último dia 12/12 de 2022. Acho importante contextualizar a situação. O tema principal da reunião era a concessão do Maracanã. O governador falava sobre a dificuldade dos ritos do sistema público brasileiro e, por isso, afirmou não poder dar garantias de datas para a conclusão da licitação, que foi suspensa pelo TCE. Aí, então, o Carlos Osório, né, VP aí do Vasco da Gama, se pronunciou também após, né, essa declaração aí do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Né, a gente esclarece também, né, que há pouco menos aí de 2 meses, em novembro de 2022, a permissão aí do Maracanã foi renovada por mais 6 meses para a dupla Fla-Flu, que já fazem a gestão do Maracanã desde 2019, sempre com os mesmos moldes do contrato, e o Vasco aí contesta isso, querendo entrar aí na futura administração do estádio, né? E a 777, inclusive, vê o Maracanã como uma das prioridades aí para o Vasco da Gama, a empresa aí que detém 70% das ações aí da SAF Vasco, né? Então eles querem muito que o Vasco volte a jogar no Maracanã, né? E seus dirigentes, inclusive, vieram aí dos Estados Unidos recentemente para a reunião, né? Conforme o governador falou, né? Para saber um pouco mais sobre a licitação do Maracanã. Aí peço para vocês, então, pessoal de casa, queria saber a opinião de vocês, quem, né, que vocês acham que está com razão nessa história, do governo do Estado do Rio, né, ou a turma do Vasco, né? Queria ouvir de vocês aí, deixando nos comentários aí a opinião de todos, tá bom? Não se esqueça também, pessoal, de se inscrever aqui no canal Resenha de Primeira. Grande abraço.